Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta reunión y en especial a Silvia González la invitación que me han hecho. También quiero decir que estoy muy contenta de participar en estas jornadas por la importancia del tema y la riqueza de todas las comunicaciones que he escuchado hasta ahora. Voy a hacer mi comunicación en portugués despacio para que me entiendan. También me disculpo por el hecho de que no tengo muchas imágenes de la documentación, pero la pandemia no me permitió tener acceso a todos los escaneos. Empiezo. Os mosteiros têm, desde muito cedo, uma importante relação com a cultura escrita. A vivência que se propõe baseia-se numa regra, instrumento escrito, dado por um fundador, e a sua vida é pautada pela Lécio Divina, que outra coisa não é que a leitura da palavra de Deus, que acompanha e pauta toda a vida espiritual do monge e do frade. Se, regra geral, na Idade Média, grande parte dos contratos e relações se estabelecem oralmente, o certo é que o escrito autentica e retifica o que muitas vezes é apresentado pelo discurso oral. Assim, a palavra torna-se pela escrita, torna-se e forma pela escrita uma força única, que à semelhança de Cristo, palavra de Deus, efetiva e pronuncia. Nos conventos femininos, tal como nos masculinos, os scriptoria dedicam-se a criar livros e textos, mas também a escrever contratos e a apresentar os livros de contas ou de recibo de deve e haver, ou ainda de listas de fureiros e dos respectivos foros, bem como escrituras de dote ou instrumentos legais da chancelaria régia ou da cúria papal, ou mesmo atas de citação e regras, entre muitos outros documentos. A partir do século XVI, a mentalidade contabilística e as necessidades de organização e gestão patrimonial e de dinheiros, cada vez mais complexas, vão obrigar as comunidades a diversificar os seus instrumentos de controlo e, por isso, a produzir novas espécies documentais, algumas de grande complexidade, ao mesmo tempo que copiam muitos dos anteriores instrumentos escritos para eles fazerem memória e brandirem como arma de posse e de recebimento de rendas, juros ou empréstimos. Tudo isto constitui uma assim sendo um advogado produzidos, preservando aqueles que a comunidade considera relevante para a sua história, mas também comunica uma memória que se torna relevante para o seu conhecimento. Nesta comunicação, vamos começar por apresentar a forma como os arquivos das comunidades religiosas chegaram até nós. Em seguida, escolhemos uma dessas comunidades, uma comunidade de Clarissas, Santa Clara do Porto, para olhar no seu arquivo, que através dos seus sinais preserva a memória e torna possível a construção das histórias. Considerando assim o arquivo como um património documental que oferece o fio condutor que nos permite conhecer a história de uma comunidade e esclarece ainda a história das populações locais e das que estão ligadas por laços familiares às próprias comunidades. Com leituras diversas, os arquivos transportam as marcas dos seus produtores e dos lugares de onde provêm, permitindo assim uma reapropriação da memória e uma valorização do património. Vamos assim começar com o processo. Assim, em Portugal, o estado das ordens religiosas no século XVIII é de grave ruína e muito problemático, em especial a nível financeiro e patrimonial. Durante o reinado de Dom José, na segunda metade do século XVIII, além do terremoto de 1755, que levou à ruína de muitos edifícios monacais, foram expulsos os jesuítas em 1759 e várias foram as proibições emanadas do poder régio para obviar a um certo laxismo e à ruína que se vivia no interior dos conventos. No reinado de Dona Maria, foi criada a Junta de Exame e Estado Atual e Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas, por alvará de 21 de novembro de 1789, para a ela serem remetidos todos os negócios das ordens regulares e, através da sua ação
e, através da sua ação, pretendia-se reformar a vida religiosa. Com a Revolução Liberal de 1820, face à queda do antigo regime, o novo regime, no âmbito da Reforma Geral Eclesiástica, empreendida pelo ministro e secretário de Estado Joaquim António de Aguiar e executada pela Comissão da Reforma Geral do Clero, e pelo decreto de 30 de maio de 1834, extingue todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens, ficando as de religiosas proibidas do noviciado, sujeitas aos respectivos bispos até à morte da última freira, data do encerramento definitivo. À época, existiam em Portugal 500 casas religiosas, das quais 127 femininas e uma população de 7.472 regulares, das quais 2.568 eram do género feminino. A crise religiosa culminou assim com o encerramento dos mosteiros masculinos e a proibição dos noviciados nos femininos, o que causa um enorme impacto no tecido religioso regular. Apesar do processo de desamortização ter levado anos a surtir efeito, o certo é que todos os bens das ordens religiosas passaram para as mãos do Estado. Toda a documentação proveniente assim destas casas, à medida que iam fechando, foi sendo transferida para as respectivas repartições de finanças e daí para a Torre do Tombo e outros arquivos distritais, bem como para a Biblioteca Nacional, parte dela, em diversos ciclos ou fases, 4, ao longo do século XIX e inícios do século XX. Não vos maçando com estas 4 incorporações, vamos então ver o que acontece com a comunidade que pretendemos estudar. Vamos então começar pela sua história. História é esta, que só é possível pelo arquivo que possui. Começamos aqui pela história e depois falaremos em seguida do seu arquivo. A comunidade em análise será Santa Clara do Porto e a sua história começa no lugar do Torrão, entre ambos os rios, junto à margem esquerda do Tâmega, na confluência do Douro, no anterior cenóbio do Salvador, que remonta ao século X. Foram seus patronos Dona Châmoa Gomes, dama nobre do Porto, e seu marido, o fidalgo leonês Dom Rodrigo Forjás ou Froilás, que desde 1256 pediram ao Papa consentimento para fundar e dotar com os seus bens um mosteiro em honra de Deus, São Francisco, São Damião e Santa Clara. Aqui está o lugar do Torrão, que aqui se vê claramente. Este lugar, como é bem claro, é um lugar, portanto, no campo, numa zona que está rodeada por territórios da nobreza dentro de Ouriminha, nobreza terratenente portuguesa, e por alguns mosteiros, que são mosteiros essencialmente mosteiros beneditinos. Portanto, este mosteiro marca a diferença, porque é um mosteiro de clarissas, no entanto, com o objetivo de servir de refúgio e abrigo para os caminhantes contra os roubos e outros crimes que ali se praticavam. Este seria construído numa propriedade que Dona Chama tinha herdado da sua avó entre ambos os rios. Esta aqui é, portanto, a carta onde Dona Chama e Forjás, e Dom Rodrigo Froilás ou Forjás, entregam os bens para fazer, portanto, o mosteiro. Voltando um pouco atrás, vemos que este mosteiro, recebido a proteção do Papa Alexandre IV em 1256, que autoriza a fundação do convento para 100 religiosas e que pede às Clarisas de Zamora 12 monjas para iniciar a comunidade, uma das quais dessas monjas seria a abadesa. Iniciou-se então de imediato a construção do convento, chegando apenas 3 irmãs de Zamora, o que promovia inícios bem mais modestos do que os esperados. Em 1258 já estava instalada a primeira comunidade de clarissas que seguia a regra do cardeal Umbelino. Mas outros problemas advirão, nomeadamente a questão com o Bispo do Porto, que não parece ter sido fácil, mas que Dona Chama acaba por resolver por meio de uma composição que realiza com o prelado, com o Bispo do Porto, em 1274, na qual lhe entrega o padroado do Mosteiro Beneditino de Tuías, um mosteiro ali bem próximo, e em troca consegue o reconhecimento do canónico entre os rios e o lançamento da primeira pedra. Entretanto, devido aos constantes abusos por parte dos senhores
nobres, o convento, que ficava no Torrão, tal lugar despovoado e meio solitário, foi transferido para o Porto a pedido do visitador das religiosas e confessor de Dom João I, Frei João de Xira, e sob o patrocínio de Dona Filipa de Lencastre, que para o efeito obteve a autorização necessária através da bula Sacrae Religiones de Inocêncio VII, dirigida ao abade de Santo Tirso para o fazer. Em 1416, a mudança da comunidade não se tinha ainda dado. Dom João I, de qualquer forma, coloca os dois conventos, já falando dos dois, sob a sua proteção. A mudança efetiva da comunidade para o local, portanto, já com o convento construído, portanto, o local que se chama Carvalho do Monte, junto à porta de Santo António da Pena, ou Penedo, só se efetivou em 1427. Vamos ver só onde é. Portanto, estão a ver, está aqui e, portanto, o caminho até aqui, portanto, é aqui que, no Porto, e dentro da cidade do Porto, iremos ver que ficará aqui. Ou seja, é aqui que está, portanto, a igreja atualmente, a igreja de Santa Clara, tudo o resto já não pertence ao mosteiro, não é? Portanto, é do Estado, é uma prisão, digamos, uma prisão-enfermaria, uma enfermaria-prisão, aqui não muito longe do Rio, mas já muito longe, não é? Da sua anterior localização. Esta nova localização, como aqui dissemos, só se efetiva em 1420. Passa este mesmo convento da claustra à observância em 1578 e sabemos ainda que em 1796 o edifício do mosteiro tinha tido grandes obras, encontrava-se realmente em muito bom estado de conservação, ao contrário de grande parte dos outros mosteiros à época, como eu referi anteriormente. Tinham sido feitas obras no século anterior e no princípio do século XVIII e tinha também na altura já um hospício que funcionava com um confessor e capelão e um donato, que portanto, eram eles que geriam esse mesmo hospício que estava no final, digamos assim, do dormitório das freiras. Pronto, assim, sabemos também finalmente, o convento foi extinto em 11 de abril de 1900, por morte da última religiosa professa, Dona Maria da Glória de Azeredo. Em 16 de abril de 1900, a Fazenda Nacional toma posse do edifício do convento e dos restantes bens. Passemos então agora a falar do seu arquivo. Passamos estes slides e... Exatamente. Toda a documentação do Mosteiro de Santa Clara do Porto foi então transferida para a repartição de finanças do Porto, na época a repartição da Fazenda, onde foi criada uma secção especial denominada dos próprios nacionais para a administração destes bens. O fundo do convento, a parte do arquivo respeitante aos bens que as freiras ainda geriam à época da sua extinção e que por isso interessavam à Fazenda Pública, ficou no arquivo distrital do Porto. Os restantes espécimes vieram para a Torre do Tombo na segunda e terceira fase de incorporações. Embora os maços, grande parte dos maços, as 280, cerca de 280 espécies de pergaminhos, não se sabe ao certo quando vieram e como vieram. Mas o que é certo é que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo atualmente, já neste século. Então, vamos agora olhar para o conteúdo, digamos assim, deste fundo documental. No primeiro fundo, ou seja, aquele que se encontra, a primeira parte do fundo, ou uma das partes que se encontra na Torre do Tombo, e que teve realmente uma reorganização em 1990, tem neste momento mesmo 227 unidades de instalação, ou seja, 158 livros e 69 maços. Da documentação medieval, tem 2 documentos do século XII, anteriores à fundação do mosteiro, 83 do século XIII e 143 do XIV, espalhados por 11 maços. Acresce ainda um caderno de notas com documentos do século XIV e XV, na maioria cópias dos pergaminhos do cenóbio. Os restantes maços, correspondência, certidões de missa, requerimentos, legados, padrões de juros e recibos, e os livros, que são muitos, cerca de 80, portanto, os livros já dissemos que eram 158, desses 80 são de receita e despesa, tudo o resto respeita ao período entre o século XVI e o século XIX, ou mais propriamente 1900, portanto, chega mesmo ao princípio do século XX. O conteúdo da documentação é essencialmente composto por cartas que dizem respeito à administração, ou seja, exaram contratos e avanças. Por um lado, são doações, são testamentos, são composições, inquisições, doações de padroado, apresentações de igreja, confirmação de capelães, instrumentos de posse, instrumentos de partilhas, compras e vendas, escambos e emprestamentos,
padrões de juro, caderno dos rendeiros com registro de dízimas, direitos e foros, registro de receita e despesa, recibos, hipotecas. Por outro, são documentos que são exarados quer pela ordem, quer pelos monarcas ou pela própria Cúria Pontifícia, ou seja, de organização interna, como patentes, previsões, bulas, breves, regra e constituições, privilégios, avisos, decretos e sentenças. E ainda os documentos respeitantes ao funcionamento interno da comunidade, como tomadas de hábito, profissões e óbitos de religiosas, seculares e criadas, requerimentos para entrada e saída da clausura, nomeação de confessores, médicos e cirurgiões, termos de saída de clausura, registro de entrada de confessores e capelães, livro de obras, inventário de objetos de culto. Há ainda 2 livros de índices do cartório do convento, que são incompletos, são os 2 do século XVIII, uma memória também, um livro de memória também do século XVIII, e também a coleção de apontamentos e obras religiosas constituída por orações manuscritas, pautas musicais, disposições litúrgicas. Entre elas podemos ver o livro dos jubileus, uma regra de Santo Agostinho, notas sobre a teoria da música, considerações e máximas devotas para solenizar com fruto os 6 domingos em honra a São Luís Gonzaga, a religiosa instruída, a conhecida obra de Padre Arbiolo, do século XVIII, do século XIX. Inclui ainda os subfundos de 3 confrarias existentes 3 no mosteiro, a Confraria do Santíssimo Sacramento, a Confraria do Monte do Amor Divino e a Confraria de São João Marcos. Aqui temos essencialmente livros de registros de entrada e livros de receita e despesa e também, no caso da Confraria do Monte Divino, um regimento. De realçar, em todo este conjunto impressionante, um grupo de documentos que transportam ainda a marca de uma primitiva organização medieval em gavetas. Ou seja, são cerca de 280 documentos que estão organizados por gavetas, entrando os rios, bulas, doações, escamas, igrejas, prazos e sentenças. Há um índice do cartório que os refere, no século XVIII, um livro 1 de inventário, mas o que se pressupõe, iremos ver o exemplo de um. Estão a ver, portanto, esta doação está desarrollada no tombo tal e está na gaveta de Entrando os Rios. Este pertence à gaveta de Entrando os Rios. São 2 peças, 2 doações, neste caso, que têm esta indicação. E todos os restantes 200 e tantos documentos têm esta indicação e, portanto, o que nos parece, o que nos dá a indicação de que, possivelmente, a quando da mudança, esses documentos estariam já em gavetas, ou foram colocados nessa altura em gavetas, e, a partir daí, portanto, depois, mais tarde, foram elencados, iniciados, como estando nessas ditas gavetas. O que é interessante é que essas gavetas não estão realmente completas. Sabemos também que muitos dos documentos que se encontrariam nestas gavetas vão sendo reutilizados, por exemplo, em casamentos, doações e por aí adiante, e possivelmente foram retirados dessas gavetas para serem usados posteriormente, no século VI, XVII e XVIII. De qualquer forma, é um traço característico e muito interessante deste arquivo que conserva realmente esta fase de toda a Idade Média, quase, praticamente, até 1427, conserva, portanto, nesta forma. Deste fundo é de salientar ainda um conjunto de bulas papais de raro valor, 15 de Alexandre IV, 6 de Urbano IV, uma de Clemente IV, uma de Martim IV e uma de Bonifácio VIII. Tem ainda um livro do século XVII ou XVIII, não se percebe bem se há finais do século XVII, princípios do XVIII, com a cópia da regra urbanista. Há ainda, além de todo este fundo que existe na Torre do Tombo, há um outro fundo na Torre do Tombo que, não sendo produzido pelo próprio mosteiro, é acerca dele. E esse fundo, que são fundos muito ricos, não só para este mosteiro, mas como para todos os outros mosteiros, é o inventário chamado Inventário da Extinção. Ou seja, já logo em 1856, ainda antes da morte da última monja, ainda estariam pelo menos 3 que aparecem neste inventário como testemunhas. Portanto, faz-se o Estado, a Fazenda, faz um elenco de tudo aquilo que existia no mosteiro, para depois ser, posteriormente, obviamente, para passar para as mãos do Estado, a documentação, e tudo o resto ser vendido, como foi, em asta pública. Outros ficam nas mãos do Estado, mas grande parte da propriedade
propriedade foi realmente vendida em asta pública. Assim, este fundo da Torre do Tombo, que foi elaborado por António Alves de Sousa, um empregado da Fazenda, estiveram presentes pelo menos 3 das freiras, havia ainda uma abadesa, uma vigária, pelo menos, e neste livro acaba por estar tudo aquilo que, todos os bens de toda a ordem que o mosteiro tinha, desde propriedades rústicas, urbanas, títulos de crédito público, empréstimos, mas também alfaias, objetos preciosos e os livros de couro, antifonários de canto-chão, e tudo isto foi entregue, portanto, para a fazenda pública. Por exemplo, estes livros de couro, não sabemos onde é que se encontram, o que foi feito deles. Com respeito a tudo o resto, vamos, da documentação, ela é sabida onde é que está. Diz ainda que o cartório continha uma pasta com títulos em pergaminho sobre a fundação do mosteiro. Será possivelmente essa pasta que corresponderá a todos aqueles que se encontravam nas tais gavetas. Não podemos ter a certeza disso, porque aqui o inventário não tem uma descrição da tal pasta. Antes disto já vos mostrei. No Arquivo Distrital do Porto, portanto, no primeiro de Torre do Tombo, o restante está no Arquivo Distrital do Porto, tem documentação, portanto, o fundo chama-se Convento de Santa Clara do Porto, as datas extremas são 1497, 1899, tem 89 unidades de instalação, 88 livros de um maço, não parece haver documentação medieval, ou seja, não há cópias, sim, neste tomo primeiro, mas documentação medieval, pergaminhos e tudo não existem. A documentação deste fundo abarca predominantemente duas grandes áreas funcionais, a administração eclesiástica e a gestão financeira. É evidente que todo este tipo de livros que aqui ficaram dizem respeito àquilo que a Fazenda necessitou para fazer, portanto, a administração e depois a venda destas propriedades. Portanto, por isso aqui ficaram e aqui permaneceram, não indo, portanto, não revertendo para a Torre do Tombo e, portanto, têm a utilidade que tiveram, portanto, e por aqui, e assim, aqui ficaram. Ora, concluindo, a importância dos arquivos como registros para a memória e para a construção da história é evidente, não é? A importância destes e outros arquivos. Por outro lado, também são muito importantes estes arquivos para o conhecimento da vida da comunidade e dos seus cotidianos e preocupações. Por outro lado, ainda a capacidade de dar a conhecer a vida das comunidades envolventes. Em toda esta documentação estão referidos muitos nomes das pessoas que rodeiam esta comunidade, para ela trabalham, mas também da família destas monjas e, portanto, está para conhecer toda a envolvência, não só da família do mosteiro, digamos assim, da família das monjas em particular, mas também de toda a região envolvente. E, concluindo, o arquivo é um património documental que é pertença de uma sociedade e da nossa história pessoal e comunitária e que, por isso, interessa conhecer e preservar. Muito obrigada por tudo.